Ok, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, amém? Onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mensagem de número 105 no telão, o tema A Lei e a Graça, parte 2, os propósitos da lei, amém? Nós vamos entender, nós vamos compreender de modo didático, compreender pelo estudo, pelo ensino da palavra, os propósitos da lei de Moisés. Amém? Pastor, isso é importante para nós muito, porque nós somos o povo predestinado à graça de Deus. Por isso nós temos que entender e compreender o que é a graça de Deus e entender o que é lei de Moisés. Porque aquele que vive debaixo de lei, a Bíblia diz que está debaixo de maldição. Porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus fez cessar toda a lei. Na cruz do Calvário o Senhor Jesus encravou toda a lei, porque Ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu toda a lei. Para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos viver por graça. Vivermos livres de toda maldição da lei. Porque aquele que quer viver por lei e tropeça em um só ponto da lei é culpado de toda a lei. E a lei mosaica, ela é composta por 613 mandamentos. São 613 regras, 613 instruções, o qual nenhum homem seria capaz de cumprir. Por isso que o Senhor mesmo desceu do alto céus e recebeu aqui nesta terra um corpo de carne e cumpriu a lei, porque só Ele podia cumprir. Só Ele era perfeito o suficiente para cumprir os 613 pontos da lei mosaica. E por isso, lá na cruz, Ele encerrou esta lei. Amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Tiago 2,10 está escrito assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha, como, amados, isso é muito sério. Por quê, pastor? Porque a grande maioria das igrejas de Jesus, hoje, que se intitulam de Jesus, elas estão aí fora vivendo com alguns mandamentos. Elas estão vivendo com alguns, guardando alguns mandamentos da lei. Ou seja, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então imagina alguém que guarda um ponto da lei e tropeça em 612. A Bíblia diz que ele se torna culpado de todos. Então, quando a Bíblia diz que se torna culpado, tem um preço. Tem um algo para ser acertado com o Senhor. Amém? Quem está entendendo isso? Então, nós vamos orar e ouvir a voz do Senhor. Feche teus olhos, curve tua cabeça. O Senhor nos trouxe aqui para crescermos. Crescermos no conhecimento, na graça, no amor, na comunhão, na união, e vivermos pelos preceitos da lei de Deus, da lei moral de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mas não mais por lei mosaica, não mais por leis de Moisés que trazem maldição à nossa vida. Por isso, é com muita alegria que nós oramos nessa hora. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso que nos revela a sua graça,
Deus que nos resgatou da maldição da lei, que nos trouxe para a tua maravilhosa luz, para o reto e vivo caminho, qual é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos em tua casa nesta noite. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa vida, Senhor. Obrigado por nos guiar em todo o tempo a pastos verdejantes e a águas cristalinas, Senhor. Tu és o Deus que conhece, Senhor, a necessidade de cada um de nós. Tu és o Deus soberano, todo-poderoso, o Deus de amor, o Deus que nos gerou para o louvor da sua glória. E aqui estamos nesta noite, Jesus, reunidos em tua casa, como um em ti, Senhor, porque somos membros do teu corpo, onde tu és a cabeça, Senhor. E estamos aqui, Senhor, buscando a perfeição, buscando, Senhor, estarmos bem ajustados a este corpo, para termos a direção, para termos a orientação, para termos, Senhor, o rumo, o norteio certo das nossas vidas, Senhor. Para que venhamos plantar corretamente e termos, Senhor, boas colheitas, porque assim está escrito que o homem semear, isso também ceifará. Nós entendemos isso, Senhor, e não queremos, Senhor, más colheitas em nossas vidas. Por isso, Jesus, nos ensina a plantarmos corretamente, nos ensina, Senhor, o que é a boa plantação em Ti, Senhor. Abrimos, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Nos quebrantamos agora, Senhor, diante de Ti. Senhor, deixamos agora todo embaraço de nossa vida. Deixamos agora, Senhor, de lado todos os nossos problemas. Tudo aquilo, Senhor, que tenta no nosso dia a dia roubar a nossa paz, roubar a paz de Cristo em nós. Nós colocamos agora, Senhor, de lado. Nos esquecemos agora, Jesus, para somente ouvirmos a Tua voz. Para, Senhor, não perdermos nada do que virá de Ti para a nossa vida a partir de agora. Pois sabemos que o Senhor irá falar a nossa vida. E nós queremos as Tuas instruções. Por isso eu lhe peço, Deus, com temor e santo tremor, com submissão à Tua palavra e ao Teu Santo Espírito, usa a minha vida, Jesus. Usa-me, Senhor, como vaso de valor nas Tuas mãos, para pregar, Jesus, a Tua vontade, Senhor, para falar, ó Deus, da Tua verdade, Jesus, para ensinar, Senhor, aos Teus filhos, ao Teu povo, Senhor, a Tua verdade sobre a Tua maravilhosa graça, que dá vida e vida em abundância. Esta graça, Senhor, que é um pacto de melhores e superiores promessas, um pacto que edifica e dá herança aos Teus filhos. Usa-me, Senhor, para o Teu louvor e Tua glória, e toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus nesta terra, homens e mulheres escolhidos por Deus para reinarem em vida nesta terra, homens e mulheres chamados por Deus para darem o bom testemunho de Cristo nesta terra, homens e mulheres que são chamados por Deus de bom perfume de Cristo, pedras que vivem, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, amados do Pai, ovelhas do aprisco do bom pastor. Nós começamos a estudar este tema maravilhoso, que é um divisor de águas em nossas vidas. Nós começamos a entender de modo profundo o que é a base
do nosso começar a viver em graça, que é o entender a respeito da lei e da graça. Algo que nos faz enxergar de modo diferente a obra de Deus. Porque antes de termos este conhecimento, nós víamos a obra de Deus de um modo. E quando este conhecimento chegou às nossas vidas, nós podemos então entender quão grandiosa é a obra de Deus nesta terra. Quão grandiosa é para ser a igreja de Cristo nesta terra. Então nós começamos a enxergar os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós começamos a enxergar o desígnio de Deus para cada um de nós. Amém? O contexto espiritual que nós temos para com Deus. Entendendo a respeito da lei e da graça. Amém? A lei de Moisés, ela consiste em uma complexa lista de instruções, regras e regulamentos. A lei, ela totaliza os 613 mandamentos, que ela é composta por leis morais, leis cerimoniais e leis civis. A lei de Moisés, ela pode ser usada como uma ferramenta de ensino e útil para aprendermos sobre o padrão de justiça de Deus. Então, uma ferramenta para entendermos a pecaminosidade do homem e a necessidade de salvação que cada um tem em Jesus. Então, nós entendemos a necessidade de salvação. Entendemos que somos, pecadores. Então, a lei ela vem para isso. Amém? E até nos dias de hoje, ela serve para o ensino. Ouça bem, para o ensino, para a instrução. Amém? Então, estudar sobre a lei é conhecer várias verdades espirituais sobre Deus e sobre o homem. É entender, a relação de Deus com o homem. E aí entender como Deus quer a relação do homem com ele. Então, dois fatores têm se desenvolvido nas mentes e nos ensinamentos de muitos crentes do século 21. E isso é algo que é muito, hoje, para falar disso, é algo que é muito sério. Tem que ser dado toda a importância. Por quê? Nós entendemos que os crentes, eles estão contribuindo para uma grande confusão acerca da lei de Moisés dentro das igrejas. Principalmente os altares. Os líderes espirituais, eles estão fazendo, desculpa o termo aqui, irmãos, uma bagunça com a palavra do Senhor. Eles não têm a revelação de Deus para ensinar o povo de Deus a viver de modo digno o cristianismo nessa terra. Então os crentes ficam perdidos. Uns acham que tem que fazer jejum, uns acham que tem que lutar com o diabo, uns acham que tem que pagar preço. Uns acham que precisa fazer voto. Uns acham que tem que pagar o carnê. Sim ou não? Nós vemos isso nas igrejas. Então, Jesus, ele olha para tudo isso e o que ele diz a respeito de tudo isso? Ele diz, o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. E o que é o viver por fé? É viver por fé naquilo que ele fez por cada um de nós. Amém? Nós temos um modo digno de viver o cristianismo. Nós somos um povo que adora o nosso Criador. Nós somos um povo que não busca o Senhor por uma troca com Ele, por uma barganha com Ele, porque eu preciso de alguma coisa. Não. Ele nos chama porque nós somos dele. Ele nos chama porque nós somos propriedade exclusiva dele. Então ele quer que eu e você entenda isso bem firmemente e viva isso todos os dias. Com esta convicção, eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou o filho amado de Deus.
Ele me ama, Ele me amou primeiro, Ele se deu por mim, Ele doou a sua vida por mim. Aleluia. Amém? Então, esses dois fatores, vamos esmiuçar para a gente entender melhor. Primeiro, o que é? É a prática que as pessoas têm de dividir a lei em mandamentos cerimoniais, mandamentos legais e morais. Ou seja, as igrejas dividem, extraem da lei mandamentos relacionados a essas áreas, cerimoniais, legais e morais. Então, com base nesta divisão, alguns cristãos pensam estar livres dos mandamentos cerimoniais, legais, mas ainda sujeitos aos mandamentos morais, por exemplo. Estão entendendo? Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Não, mas isso aqui tem que fazer, hein? Então, traz a lei mosaica para dentro da igreja. Traz a lei de Moisés para o povo gentil predestinado a viver a graça de Deus nessa terra. Segundo fator. O segundo fator é a crença que os 10 mandamentos continuam vigorando, continuam em vigor, enquanto os outros 603 não. Nós estudamos aqui que a lei é composta por 613 mandamentos, sim? Os 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos, já ouviu falar? Amém? Fazem ou não fazem parte dos 613? Sim. Então, os 10 mandamentos continuam em vigor hoje ou não? Não. Porque na cruz, Jesus encerrou a lei. Então, o que nós temos que entender hoje? A lei moral de Deus para a nossa vida. Eu não tenho que viver preso à lei de Moisés, mas eu preciso conhecer a lei moral de Deus para desenvolver uma vida cristã. Estão entendendo? Amém? E isso se dá por graça, não por obrigação. E os altares hoje, pá, 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 nas ovelhas. Amém? Então nós precisamos entender que a lei ela tem que ser vista como um todo. Então, quando eu falo lei mosaica, lei de Moisés, é os 613 pontos. Eu não posso, tirar um ponto dali e dizer que aquilo ali não é lei mosaica. Porque se eu tirar dali, não é mais a lei. A lei, ela é um todo. Por isso que lá em Tiago, dá para colocar, pastora, por favor? Por isso que Tiago está escrito, olha, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque a lei tem que ser cumprida num todo. Estão percebendo? Amém? Glória a Deus. Então, a palavra Torá, quem já ouviu essa palavra? Torá. Torá, ele é o nome dado ao Antigo Testamento pelos judeus. Amém? E eles se utilizam principalmente dos 5 primeiros. Amém? Que é chamado de Pentateuco. São os livros escritos por Moisés. Amém? Então, esta palavra significa lei ou instrução. Ou doutrina. E essa palavra, pode perceber, ela se encontra no singular, Torá. Então, é o livro da lei. Não é livro das leis, é livro da lei. Então é singular. Então, mesmo se tratando de 613 mandamentos dados por Moisés, é singular. Então, todas que formam um conjunto se torna como se fosse uma. Amém? Portanto, todos os 613 formam uma unidade, chamada Lei de Moisés. Tiago 2,10 de novo, né? Está aí, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então basta quebrar um mandamento legal para ser culpado de quebrar os outros mandamentos legais, bem como todos os morais, como todos os cerimoniais. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, por exemplo, se uma pessoa comer porco, isso diz a lei.
Amém? Vamos aqui entrar numa questão alimentícia, que eu gosto muito disso. Eu gosto de comer comida boa. Amém? Então, eu gosto de comer um porquinho. Amém? Né, pastor? Eu gosto de comer um porquinho. Antigamente eu não gostava muito assim da carne em si, mas hoje eu gosto. Amém? Então, por exemplo, na lei, se a pessoa não come porco, mas se ela tropeçar em qualquer outro ponto da lei, dos outros 612 pontos, ela se torna culpada de toda a lei. A lei decreta isso. Estão percebendo? Então a gente começa a ver que hoje tem muitas pessoas que são filhos de Deus, amém? Se intitulam crentes em Jesus, que guardam alguns preceitos. Não fazem isso, ou não fazem aquilo, ou fazem aquilo, e acham que estão agradando a Deus. Então essas pessoas, os nossos irmãos, precisam aprender, precisam ouvir que elas estão trazendo a maldição da lei sobre si. Por quê, pastor? Porque elas estão tropeçando em 612 pontos. Por exemplo, uma pessoa que não come a carne de porco. Eu conheço hoje crentes que não comem a carne de porco. Não, eu não como carne de porco. Ela precisa entender que se ela quer viver assim, ela tem que cumprir os outros 612. E ela não vai conseguir. Ela vai trazer sobre si a maldição da lei. O que é a maldição da lei, pastor? Olha, o apóstolo Paulo diz que a maldição da lei é algo referente à falta de paz, à falta de alegria, à falta de prazer no viver. A pessoa não tem vida em si mesma. Porque só a graça traz vida e vida em abundância. Amém? Então nós estamos aqui para receber esta graça e viver esta graça, a vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Mateus 5,17, o Senhor Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então é comum nós ouvirmos também dentro das igrejas, ouvir dos nossos irmãos, eu ouvi muito isso. Se Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Sim ou não? Se Jesus lutou com o diabo, eu tenho que lutar com o diabo também. Sim ou não? Se Jesus foi para o monte, eu tenho que ir para o monte também. Se Jesus vigiliou, eu tenho que vigiliar. Amados, Jesus está dizendo, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então Jesus tinha que fazer. Ele fez e na cruz ele encerrou. Aleluia. Aleluia. Então, se ele cumpriu a lei, eu e você não temos nenhuma lei para cumprir. Pastor, mas nem um jejunzinho? Nem um jejunzinho. Mas pastor, é lei, jejum é lei. Amém? Amém. O que é lei não pode entrar para a igreja de Jesus. Porque Jesus, no cumprimento da lei, irmão, ele não é para ser imitado. Porque o apóstolo Paulo disse assim, olha, agora vocês são do outro. Ele falou para os romanos, ele falou, olha, agora vocês são do outro. Peraí, do outro? Peraí, como assim? Tem dois Jesus. Pastor, vai dar nó na minha cabeça. Não, não vai dar não. Você vai entender. Um Jesus que viveu na carne e cumpriu a lei, viveu debaixo da lei. E um Jesus que ressuscitou. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, viu, agora vocês são do outro, daquele que ressuscitou. O que ressuscitou não faz jejum, o que ressuscitou não faz vigília, o que ressuscitou não vai para monte, o que ressuscitou não rala joelho, o que ressuscitou não paga preço, todo o preço foi pago na cruz do Calvário.
Aleluia! Ele era judeu na carne e veio para cumprir toda a lei. Para que esse pacto, o pacto da lei, tivesse o fim, porque a lei era prejudicial. A lei não trazia alegria para ninguém. A lei não salvava ninguém. Então Jesus foi o homem, como eu e você, que cumpriu toda a lei. Sendo assim, essa lei foi encerrada na cruz do Calvário. Amém? Então não é para eu e você ficar imitando Jesus na carne. Nós temos que imitar o Jesus que ressuscitou. Amém? E como que eu vou imitar o que ressuscitou, pastor? Conhecendo as cartas de Paulo. Porque Paulo foi ao terceiro céu e ouviu daquele que ressuscitou todo o evangelho da graça de Deus. Amém? Por isso nós somos uma igreja paulina, por isso somos uma igreja imitadora de Paulo. Porque Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Amém? E olha o que Paulo escreve aos Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito... Amados, isso é tremendo. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus foi pendurado no meu e no teu lugar. Então ele se fez maldição por nós. E sendo assim, ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4:4-6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha aqui Jesus, nascendo debaixo da lei, por isso ele cumpriu a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. O Espírito Santo está em nós. E é Ele quem testifica estas verdades na nossa vida. Amém? Vamos agora aqui esmiuçar o estudo de hoje. Amém? Os propósitos da lei. Tópico de número 1. A lei mosaica em relação a Deus. Vamos compreender melhor a lei. Levítico 11, 44 e 45 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Isso foi uma instituição da lei. Isso foi um mandamento dado por Deus através de Moisés. Amém, igreja? Então, você se lembra que Pedro disse, olha, sejais santos, assim como Ele é santo. Amém? Então, olha, sereis santos porque eu sou santo. Então, Pedro trouxe algo que estava escrito na lei e trouxe para o novo pacto. Pedro foi um ministro da circuncisão. Pedro foi um apóstolo da lei. Amém? Levítico 19, 1 e 37 está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Em 1 de Pedro 1, 15 e 16 diz: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está. Onde estava escrito? Onde estava escrito? Na lei. Amém, igreja? Na lei estava escrito: sede santos porque eu sou santo. Então, hoje nós temos que entender isso não é uma obrigação. Isso tem que ser algo natural na nossa vida.
Porque é a graça, não é a lei. Amém? Então, Romanos 7,12, olha o apóstolo Paulo escrevendo: por conseguinte, a lei é santa. Então, olha, a lei é santa. Porque a lei foi dada por aquele que é santo. E o mandamento, santo e justo e bom. Então, a lei é boa. Mas a sua função, igreja, sabe o que é? É expor o pecado. A lei, ela expõe o pecado do homem. Porque antes da lei, o homem não tinha o conhecimento do pecado. Tópico de número 2. A lei mosaica em relação a Israel. Salmo 119 e alguns versículos salteados. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, e isso aqui o salmista está dizendo da lei de Moisés. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Então o judeu, ele tinha prazer, ele tem prazer de cumprir a lei. Amém? Sabe, eu vou mais longe aqui, igreja, e eu creio que eu tenho a aprovação do Senhor para dizer isso. O judeu, ele não se converte, né? Repara só um pouquinho. Quantos judeus convertidos a Cristo, de fato, somente a Cristo você conhece? Há os hebreus que se converteram a Cristo. Mas não os da linhagem, não os da descendência real de Israel. Porque a Bíblia diz que o Senhor mesmo foi quem endureceu o coração deles, para que eu e você pudéssemos ser enxertados na videira verdadeira. Porque antes nós éramos da videira da oliveira braba. E fomos enxertados na oliveira verdadeira. Amém? É isso? Estou falando certo, pastor? Para a verdadeira. Porque o Senhor endureceu o coração dos nossos irmãos judeus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem é este povo que a Bíblia está dizendo? Veio para os seus e os seus não receberam. Jesus nasceu como judeu. Ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Mas todos a quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos. Amém? Então, um judeu, ele não abre mão da lei mosaica, porque o próprio Deus fez isso. O próprio Deus endureceu o coração dele. Então, olha aqui, olha, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. Baixem sobre mim as suas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. A lei ensina. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então aqui nós encontramos na lei as regras de como se vestir. Estão na lei as regras de como comer, de como adorar a Deus, o que comer, o que não comer. Os hábitos sexuais estão na lei de Moisés, como cortar a barba. Você já viu um judeu? De perto? Já viu a barba dele? Ele não pode aparar. Sabe por quê? Porque está na lei. Não pode aparar a barba. Tem que ficar aquela coisa. Então alguns fazem trancinhas. Não sei se vocês já viram. Alguns fazem trancinhas porque é lei. E eles obedecem isso que está na lei.
Então, tudo isso, para quê, pastor? Para que eles fossem, de fato, um povo distinto de todos os outros povos. Por quê? Deus sabia o que os outros povos praticavam e faziam. Então, Deus vem com as leis e fala para o seu povo, olha, isso vocês não vão fazer, isso vocês não vão fazer, isso vocês vão fazer, isso vocês vão fazer. Para quê? Para que vocês sejam, de fato, um povo distinto de todos os outros da face da terra. Então, Deus foi cuidadoso em todas as regras. Amém? Ele foi completamente diferente de tudo que já existia. Então, com isso a gente entende que não há argumentos para uma pessoa querer justificar por que não usa tal coisa. Eu não uso esse tipo de roupa. Eu tenho que usar só isso, eu não posso usar isso. Eu não como tal coisa, eu não posso comer isso. Eu não faço tal coisa. Amados, uma pessoa assim que vive hoje desse modo, ela está fora da Bíblia. Amém? Ela está fora da Bíblia. Ela não tem a revelação de Deus na vida dela. Levítico 1, 7 e 14 está escrito assim: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Olha, cada coisa da lei. Mas por que, pastor? Passarinho? Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Tinha que ser ou uma rolinha ou um pombinho. Não podia ser outra ave. Isso era o quê? Uma instituição de Deus. Era uma lei. Levítico 11, 2 a 8 diz: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Isso aqui, mas é só para a gente se aprofundar naquilo que um dia foi dado aos nossos irmãos judeus. Amém? Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina. Entre os animais, esse comereis. Então, unha fendida, sabe, o casco aberto. E rumina, esse você come. Amém? Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, então tem uns que ruminam que você não vai poder comer. Ou dos que têm unhas fendidas. Por exemplo, o camelo. Então o que a gente entende? Que havia povos que com certeza comia camelo. Então Deus falou para o povo dele, olha, camelo você não come, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Amados, se fosse, hoje a culinária francesa estava quebrada. Um dos principais ingredientes da culinária francesa é coelho, é lebre. Amém? Então aqui está escrito que lá para aquele tempo, para os nossos irmãos judeus, não podiam comer coelho. Também o porco. Aí está aqui o porco. E aí tem pessoas até hoje não comendo coelho, não comendo porco. Porque estão ainda trazendo isso aqui que foi dado numa época, num determinado tempo, para um determinado povo. E não é para nós hoje. Amém? Você não é judeu, você não vive a dispensação da lei, você vive depois da cruz, você é gentil predestinado. Amém? Então, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Olha, não podia nem chegar perto de um animal desse morto. Estes vos serão imundos. Levítico 12, 2 e 3 diz: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias.
como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Sabe, o cortinho da pelinha lá do menininho. Amém? Então, isso aqui era uma instrução de Deus. Ok? Era uma instrução de Deus. Levítico 19, 26, 27 e 31. Não comereis coisa alguma com sangue. Aí, estava escrito lá para aquele tempo, para aquele povo. Era uma lei. Não agourareis nem adivinhareis. Isso aqui é interessante, isso aqui. Não agourareis nem adivinhareis. Então, olha, nós não vivemos a lei. Mas nós sabemos que a lei ela serve para nos instruir aquilo que Deus aprova e não aprova. Amém? Então, assim, nós sabemos que hoje o Senhor purificou todas as coisas. Então, por exemplo, o alimento. Nós podemos comer o porco, podemos comer a lebre, porque o Senhor purificou todas as coisas. Não é mais imundo, assim como ele disse para os judeus. Mas nós sabemos que Deus ele não aprova a adivinhação. Amém? O Senhor ele não aprova. Em tempo algum, o Senhor não vai aprovar a adivinhação. Então, ler cartas, fazer leitura de mãos, sabe? Buscar, consultar espíritos. Isso é abominação a Deus. E vou mais além. Horóscopo. Tem crentes, amados, que eu sou de Libra, eu sou de Câncer, eu sou de Gêmeos. Amado, você é de Jesus. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Ei, escuta. Não é para seguir horóscopo. Tem crente que segue horóscopo. Então não é para fazer isso. Amém? Então você é uma nova criatura em Jesus. Então, os astros, ouça, não tem poder sobre a tua vida. Os astros não têm poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida chama-se Jesus Cristo. Não cortareis o cabelo em redondo. Tigelinha, nem pensar. Não podia ter. Nem danificareis as extremidades da barba. Sabe o que é esse danificareis? É acertar. Não pode acertar. Tem que deixar crescer e vai deixando crescer. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Então, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, assim, você vai procurar a mim. É a mim que você tem que procurar. É a mim que você tem que buscar. Amém? Tópico de número 3, a lei mosaica em relação aos gentios. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Apóstolo Paulo falando isso aos Efésios, amém? Então ele está dizendo assim, olha, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Então, gentios. Chamados por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, ou seja, os judeus. Naquele tempo estavais sem Cristo. Então, antes da cruz, todos os gentios estavam sem Cristo. Porque só os judeus cumpriam a lei. A lei veio para os judeus. Então eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados dos judeus. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amado, tem noção de como os gentios antes da cruz viviam? Nós temos Cristo. Nós temos esperança, nós temos conforto, nós temos consolo, nós temos a força de Deus para a nossa vida. Antes da cruz, os gentios não tinham. Porque as misericórdias de Deus, amados, vinham para os seus filhos segundo a lei. Então, as promessas eram mediante a lei.
E os gentios não tinham lei. Então, para os gentios receberem as bênçãos dos judeus, eles tinham que se submeter às leis dos judeus. Quem está entendendo? Amém? Então, para desfrutar de alguma coisa dos benefícios dos judeus, os gentios tinham que observar os preceitos da lei dos judeus. Por exemplo, um homem adulto, tinha que ir lá e cortar a pelinha. Tinha que se circuncidar, pastora. O apóstolo Paulo fala muito disso, porque até depois de Cristo, muitos judeus forçavam gentios a se circuncidar na carne. Então, tudo são questões da lei. Então, para nós, hoje, Cristo é a nossa lei. Cristo é a nossa lei. Tópico de número 4. Propósitos da lei mosaica. A lei mosaica foi produzida para cuidar de coisas que foram introduzidas ao longo do percurso. 2 de Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes da fundação do mundo, tudo isso já estava determinado e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O plano original de Deus, igreja, entenda isso, não era a lei. Deus não tinha como plano original inserir lei no decorrer do tempo de Abraão até o cumprimento da promessa que foi Cristo. E sim a graça. O propósito original de Deus sempre foi a graça, não lei. Porque a Bíblia está dizendo, olha, que foi dada antes dos tempos eternos, Cristo Jesus. Amém? Então todos devem saber, todos, que a salvação sempre foi e sempre será por meio da fé e não por obras. A salvação, amados, é por meio da fé em Cristo. A lei de Moisés nunca salvou e jamais vai salvar alguém. Amém? Está no telão, pastor? Olha, a lei não foi dada para servir como um meio de salvação. Não foi. Romanos 3, 20 e 28. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, para isso veio a lei, para trazer o conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas 2,16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3, 11 e 21 está escrito: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, qual o propósito de ser da lei? Eu pergunto para você. Qual o propósito, irmão? Número 1. Qual o propósito? Através da lei mosaica, a vontade de Deus era conhecida. Número 2. Através da lei mosaica, Deus mostra ao homem o quanto ele realmente era pecador. O quanto ele realmente era pecador. Número 3. A lei mosaica apontava para o Salvador. Número 4. A lei mosaica serviu de guia para levar a Cristo. Número 5. A lei mosaica foi adicionada por causa das transgressões. Então,
a lei, ela dá consciência do pecado para um filho de Deus. Amém? Então Deus quis mostrar ao homem as suas transgressões, os seus pecados. Então, pela lei, nós conhecemos os nossos erros. Pela lei, nós identificamos aquilo que nós estamos errando. Só que hoje, é o Espírito Santo quem testifica no nosso espírito. Amém? Porque a lei não limpava ninguém. A lei não tinha esse poder de purificar alguém. Então, ela apenas mostrava o que precisava ser limpo, aquilo que precisava ser corrigido. E nós sabemos que só a graça de Deus tem o poder para limpar. Só a graça de Deus limpa verdadeiramente. Porque a graça de Deus, amados, é o sangue de Jesus vertido no madeiro a nosso favor. E este sangue tem o poder de purificar. Este sangue tem o poder de nos limpar e de nos fazer novas criaturas para a louvor e glória do nosso Deus. Que assim seja cada dia mais em nossas vidas, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém e amém.